17 de janeiro de 2012. A palavra de Deus ao seu coração fala que os que sofrem em Cristo serão confortados, serão fortalecidos. E o texto que leremos é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 54 a 60, quando Lucas, o escritor do livro de Atos, registra a morte de Estevão por causa do evangelho, por causa do seu amor a Cristo. E ele diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Temos o registro de um evento drástico, dramático na história do cristianismo. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Um homem de Deus que pregava e vivia uma fé intensa. E agora ele foi vitimado por não negar o nome do Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo, que agora estava diante dos seus algozes para ser apedrejado. Eles não entendiam o amor de Estevão pelo Evangelho de Cristo, não entendiam a sua missão de proclamar o Evangelho. Então, por causa do judaísmo, eles o acusaram de blasfemar contra Deus e iriam apedrejá-lo. Mas foi um momento marcante, muito significativo na história do cristianismo. Estevão figura como a primeira pessoa que morreu por causa do Evangelho. Enquanto ele era apedrejado, ele fala que vê os céus abertos e o Filho do Homem e o Senhor Jesus em pé à direita de Deus para recebê-lo. Quando aqueles homens ouviram estas palavras de Estevão, eles se enfureceram, não compreendiam aquilo que estava no coração e aquilo que aquele homem de Deus estava dizendo. Cada vez mais eles jogavam pedra em Estevão. Ao o apedrejarem, ele invocava o nome do Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. À semelhança de Jesus, ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Porque Jesus disse assim também: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele teve a hombridade, foi muito nobre em dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós somos confortados. Estevão foi confortado. Os cristãos daquela época do primeiro século foram confortados porque sofreram por amor ao Evangelho, não porque haviam procedido mal,
porque eram malfeitores, porque haviam transgredido a lei. Não. Sofreram por causa do seu amor a Cristo, por causa do amor ao Evangelho. Então, se você também é perseguido por causa do Evangelho, que o seu coração seja confortado, porque não podemos abrir mão das nossas convicções. A fidelidade é um princípio inegociável, e Estevão se manteve fiel até a morte. E a palavra de Deus diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.